Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu acredito que vai te aproximar mais de Deus, que vai fortalecer a sua fé e vai te fazer pensar sobre muitas coisas na sua vida. Vou ler para vocês o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 59 ao 69, que diz assim: Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Irmão, essa passagem aqui ela é incrível, e ela traz um ensinamento valioso e muito importante para a gente levar para a nossa vida de fé, inclusive para nos aproximar de Deus. Eu entendo por essa passagem aqui que a verdadeira fé ela é descoberta quando ela é confrontada, porque eu não li o que vinha antes dessa passagem, por conta do vídeo não ficar muito longo dessa reflexão, mas Jesus ele estava ensinando, ele falou várias verdades antes desses versículos. Eu recomendo, se você tiver uma Bíblia em casa, para você estar lendo o que vem antes. Ele falou verdades para aquele povo, verdades que as pessoas tinham dificuldade de entender, dificuldade de aceitar. Ele confrontou os discípulos por meio daquelas verdades. E quando ele confrontou, Jesus já sabia a fé deles, ele sabia quem tinha uma fé genuína, uma fé verdadeira, e quem não tinha uma fé verdadeira. Tanto é que quando essas pessoas não tinham uma fé verdadeira foram confrontadas, elas largaram. Aqui diz na passagem que muitos discípulos largaram Jesus. Mas isso não importa, porque Jesus ele queria os verdadeiros, aqueles que tinham uma fé autêntica. Tanto é que quando ele pergunta para os demais discípulos se eles também largariam, a gente vê Pedro falar que não tem ninguém para eles irem procurar, só Jesus tem palavras de vida eterna. Ou seja, a gente vê aí a fé de Pedro que mesmo quando confrontada, em vez dele se escandalizar, dele desistir, na verdade ele fica mais firme e ele tem mais certeza que Jesus é o Cristo. Essa é a fé que eu e você precisamos ter, irmão. Uma fé que quando a palavra do Senhor nos confrontar, quando nós formos confrontados por ela, confrontados sobre o nosso pecado, confrontados sobre o nosso erro, confrontados sobre algum pensamento, alguma coisa que a gente faz que está errado, que a nossa fé aumente, que a nossa fé se fortaleça, e que nós não nos revoltemos com o Senhor, não nos revoltemos com a igreja, não nos revoltemos com quem está nos confrontando. Porque Jesus confrontou aqueles homens para que eles crescessem na fé, para que eles pudessem entrar no reino de Deus, para que eles pudessem ser salvos. Então a palavra muitas vezes vai nos confrontar para fortalecer a nossa fé e para nos aproximar de Jesus. Que você possa ser confrontado pela palavra hoje e que essa palavra possa fortalecer a sua fé e que você possa se aproximar ainda mais de Deus. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.